Bons dias, como estamos? Eu estou maravilhosamente bem. Gabriel Bezerra, mais conhecido como Gabriel no Mercado, aqui na abertura de mercado deste dia 31/3/2023, aqui no GoInvest. Hoje, com a nossa participação especial do economista parceiro nosso aqui, Júlio Pascoal, onde iremos falar mais sobre a questão do arcabouço fiscal. Esse arcabouço que movimentou muito o mercado essa semana e ontem foi divulgado por Haddad, e agora vamos aí ter a opinião de um especialista muito mais ligado à área, um pouco fora dessa parte do mercado aqui onde nós ficamos, que é day trade, ações e tudo mais, que vai poder explicar de uma forma mais didática aí o que foi esse arcabouço fiscal, como ele foi divulgado, e aí também mais algumas notícias aí que aconteceram durante a semana que movimentaram bastante o nosso mercado, beleza? Júlio? Bom dia, Gabriel, bom dia a todos, um grande prazer poder estar aqui com vocês novamente. Pois é, essa questão do arcabouço fiscal ficou aí durante um mês, 2 meses, uma gestação, né, e gerando uma insegurança no mercado. Mas ontem o presidente Lula autorizou o ministro Fernando Haddad a apresentar para o Congresso, né, deputados, senadores e lideranças, e eu dei uma lida e achei interessante. Por quê? Vamos explicar para o pessoal aqui como é que funciona essa questão de receita e despesa no governo. A Lei 4.320/64, que é a lei orçamentária, Sim. ela estima a receita em relação à inflação, certo? E fixa a despesa em igual valor. Então, se eu estimei a receita em 1 bilhão, eu vou fixar a despesa em 1 bilhão. O que o ministro Haddad e a equipe econômica fizeram? Um negócio interessante. Ao invés de fixar a despesa no mesmo valor da estimativa da receita, ele fixou em 70%, Gabriel. Isso aí, você já entra com um ganho fiscal de 30% em relação à receita, certo? Certo. Um outro ponto extremamente positivo, e aí entra a questão do presidente Lula de considerar educação e saúde como investimento e não como despesa. No caso da educação e da saúde, o gasto fixa com a receita em 100%. Só os dois. Os demais em 70%. Então dá essa relação aí de ganho fiscal. Um outro ponto positivo que eu achei. No primeiro ano, quer dizer, aprovou o arcabouço fiscal, começou a ser utilizado. Esse ano de 2023, você vai fixar a despesa em 70%. Vamos supor que o governo dá uma derrapada e gasta 72%. Ele vai ser penalizado para o ano que vem, ele só vai poder gastar 50%. Então isso demonstra o quê? Que o governo, a equipe econômica, está preocupada realmente com essa questão fiscal. E esse 50% exclui educação e saúde? Exclui educação e saúde. E vamos supor que dá uma rescindida do erro, né? No ano que vem, gasta um pouco mais que 50%. Aí já está lá uma outra penalidade para que você só possa gastar 30%. Então, o que isso aí demonstra para o mercado? Que o governo federal está preocupado com a questão do investimento, com a questão social, mas principalmente com a responsabilidade fiscal. E isso é bom para o mercado, é bom para as bolsas, é bom para a economia de maneira geral. Porque quando foi anunciado ontem, um pouco que a gente sabe, que não foi ainda divulgado para a população de maneira geral, o que aconteceu com a bolsa? Subiu. O que aconteceu com o dólar? Reduziu. Então isso é um bom sinal para que, de fato, a economia possa voltar a crescer. E com um detalhe, hoje nós temos um superávit primário na ordem de 3,5% do PIB. Está difícil de cumprir, não está? Está colocando o quê? Que esse déficit ele vai ser coberto anualmente, né? Inicia com 0,5% esse ano, o ano que vem entre 0% e 1%, e finaliza o déficit no final do governo Lula, que é quando o governo tem que dar resultado. Não adianta a gente cobrar do governo, um governo de 4 anos, você cobra resultado em 1 ano, em 4 meses. Nós temos que dar prazo para o governo atuar, colocar as políticas públicas na mesa e a coisa de fato acontecer. Então, estou muito animado com essa questão do arcabouço fiscal e tenho certeza que isso vai ser positivo para a economia. Bacana. Vamos dar só um giro aqui, né? Nos mercados lá fora.
Europa, a maioria dos países trabalhando hoje, né? Praticamente ali no positivo, né? 0,2%, 0,5%. A Ásia e Oceania, Japão fechou 0,93% de alta e China fechou 0,36% de alta. Futuros lá fora, o Dow Jones, S&P, Nasdaq também ali 0,2%, Nasdaq 0,04% de alta. Nasdaq é a bolsa de tecnologia americana. Ô, Júlio, aconteceu também essa semana, né, sobre o Deutsche Bank, né, o banco lá da Alemanha, no qual correu o risco também de uma quebra, assim como aconteceu com o SVB, uma situação muito parecida ali com o Credit Suisse, que foi apaziguada ali com a questão dos bancos centrais, outros bancos comprando tudo. O que foi que acalmou os ânimos aí também nessa situação do Deutsche Bank, que é um grande banco alemão? A entrada do Banco Central Europeu, né, criando essa condição para quê? Para aportar o recurso no tempo hábil, para evitar que acontecesse o quê? Uma reação em cadeia em bancos similares que passavam o mesmo problema. Um outro ponto que eu vejo como positivo, voltando para o mercado americano e pegando aqueles dois bancos que sentiram inicialmente a pressão dos juros, né? Sim. É que o Federal Reserve, ao invés de penalizá-lo através de um título dele pagando menos para poder aportar, entrou com o quê? Com um título público. Isso o quê? Diminui a pressão, inclusive, sobre o fluxo de caixa do banco e dá para ele a condição, de fato, de sair dessa situação. Então, achei interessante tanto essa maneira, essa metodologia utilizada pelo Federal Reserve, como em nível europeu também acudir rápido, como o próprio mercado americano acudiu, o governo americano acudiu os dois bancos que tiveram problemas com a questão do juro. Então, você vê que essa questão de entrar rápido é importante porque não gera especulação. Aqui no Brasil, nós temos, e já até me perguntaram algumas vezes aqui também no GoInvest, nós temos diversas fintechs grandes aqui, né? Nubank, Mercado Pago, PicPay, PagSeguro. Se algo parecido acontecer aqui no Brasil, nós temos condição de poder fazer o mesmo que o mercado americano fez? Creio que sim. O Banco Central tem reservas suficientes para poder entrar tanto no balanço de pagamentos para equilibrar, né? Quanto também para socorrer. E foi muito importante lá atrás, e a gente criticou na época, né? Aquela reestruturação do mercado financeiro feita pelo Fernando Henrique ainda, com o Proer, que ali deu uma limpada no mercado bancário, aqueles bancos que estavam com problema, eles fecharam, os outros foram incorporados e o setor financeiro brasileiro veio de lá para cá tranquilo. E ainda mais que nós aqui, o Banco Central aqui, é muito mais exigente em relação aos bancos nacionais do que propriamente os americanos, os europeus são com seus bancos. Então, a questão financeira no Brasil ela está bem resolvida. Não, legal. Olha só, commodities. Petróleo Brent trabalhando neste momento 0,43% de alta e minério de ferro lá em Dalian fechou a 1,17% de alta. Minério de ferro que é a base ali da nossa Vale, né? Vale que ontem subiu pra caramba, assim como as demais ações no país, foram poucas ali que sofreram com a queda. E o petróleo mantendo na faixa de 78, 79 dólares no barril, isso é um indicativo positivo para o Banco Central aqui, né, de que a inflação nossa não vai ultrapassar aí um dígito. Por quê? Porque o que pesa muito é a questão do transporte em função do combustível. Sim. E também agora essa questão do arcabouço fiscal. Isso cria, né, um caminho para que o Banco Central, nas próximas reuniões do Copom, comece a enxergar a coisa um pouco diferente, né, e ver o compromisso do governo, a coisa melhorando internamente e melhorando externamente, a gente pode começar a gente viu essa questão da ata do Copom, né, no qual eles foram bem incisivos. Enquanto não houvesse, né, a divulgação do arcabouço fiscal, eles não poderiam, praticamente disseram isso, né, não poderiam modificar, não poderiam mudar, e iam continuar mantendo a taxa de juros que está. Júlio, aí eu gosto muito de opiniões pessoais, né? Você acredita que nesse ano ainda a gente já vai ver algum benefício desse arcabouço? Porque assim, a bolsa subiu, tudo mais assim, tem muita euforia, né? A gente vê muita euforia na bolsa. Nós que operamos o day trade, futuros, tudo, vemos muita questão de euforia, sobe de um jeito, depois cai.
você vê no decorrer deste ano já algum benefício desse arcabouço ou vai ser mesmo somente após os 4 Eu já anos? vejo esse ano porque ele sinaliza com a redução do déficit de 0,5% do PIB, né? O PIB está numa faixa aí, hoje, da estimativa do mercado, de crescer 1 a 1,2%. Então, eu creio que já para o final do ano a gente pode ensaiar aí alguma redução, mesmo que seja pequena, mas que demonstre um viés de baixa para frente da taxa de juros no Brasil. Beleza. Olha só, para hoje, né? Para hoje, no nosso calendário econômico, o balanço orçamentário foi já divulgado, né? Nossa projeção, não tínhamos projeção, mas foi divulgado com negativo 90,606 bilhões, né? O superávit em 26,453 bilhões. Teremos a dívida pública divulgada daqui a pouco, ainda não foi divulgado. A taxa de desemprego, um dado extremamente importante para o dia de hoje, né, aqui no Brasil. Daqui 39 minutos, núcleo de índice de preços lá nos Estados Unidos. Vamos ficar atentos no dólar nisso, né? 10,5 taxa de longo prazo, 10,45 PMI de Chicago. Depois, somente ao meio-dia, discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. Gente, olha só, hoje é o último dia do mês, uma sexta-feira atípica, no qual acabamos de ter notícias sobre arcabouço fiscal, né? Vocês veem que geralmente na sexta-feira o nosso calendário econômico, geralmente ele é muito mais enxuto e hoje está cheio de notícias. Então vamos ficar com calma, vamos ser cautelosos com o dia de hoje, não vamos entregar tudo que vocês fizeram durante o mês em um único dia, né? Então estejam aí com seu gerenciamento de risco muito afiado, ok? Júlio, tem alguma consideração? Só um dado, volta lá na questão da dívida. Dívida aqui. Dívida bruta, balanço dívida orçamentário. bruta. Quer dizer, abrindo caminho para a redução dos juros, você começa também a diminuir a relação dívida-PIB, né? Essa redução da dívida PIB é importante por quê? Porque sobra recurso do governo para investir em infraestrutura e não apenas para pagar juros, né? Então isso é importante. E a taxa de desemprego está na faixa de 8,4%, quer dizer, amanhã o Banco Central, nas próximas reuniões, tendo em vista a divulgação positiva do arcabouço e o cenário externo mantendo estável, né, ele podendo começar a reduzir os juros, isso implica em quê? Em maiores investimentos no setor produtivo, automaticamente com reflexo positivo na queda da taxa de desemprego também. Então, a gente fecha a semana de forma positiva e com ares aí extremamente alvissareiros para os próximos meses. Que bacana. Frederico Teles, bom dia, Frederico. Andreus Lucas, não pode ultrapassar dos 80%, é isso, professor? O quê? Ele deve estar falando do arcabouço fiscal em relação não pode ultrapassar dos 70%. 70%, né? Andreus. Quer dizer, vai fixar a despesa em 70% da receita. Isso é muito positivo. Você já abre vamos dizer assim, um ganho fiscal de 30%. Porque normalmente, nesses últimos 40 anos, 50 anos, em função da lei orçamentária, essa 4320/64, quer dizer, você ajusta a receita em função da inflação, então você estima a receita e fixa a despesa igual ao valor. Isso é legal, está na lei. O que o arcabouço está propondo? Quer dizer, ao invés de você fixar a despesa na mesma proporção da receita, que é legal, ele está fixando em 70%. Então, isso aí já dá um ganho de 30% em relação ao próprio exercício. Então, é onde eu vejo extremamente positivo a questão do arcabouço. E depois a penalidade, né? Se o governo gastar mais do que 70%, que está previsto, ele tem uma penalidade para o ano seguinte que só vai poder empenhar 50%. Né? Então, isso mostra realmente responsabilidade fiscal e é o que o mercado cobra do governo. Então, assim, a gente sempre fala sobre questões que demorou muito esse arcabouço fiscal. Nós já estamos final de março, né? O mercado estava aguardando isso, tanto que o mercado não estava saindo de um range. Foi divulgado, nesse primeiro momento a euforia foi positiva, então tivemos aí altas consideráveis, já amanhecemos o dia de ontem com um gap de alta e no final do dia veio aí, nós nos aproximamos novamente
20 dos 105 mil pontos no índice, a 103 mil pontos, se não me engano, do Ibov, né? Então, assim, o arcabouço, esse lançamento do arcabouço acabou saindo aí de uma forma positiva. Vamos ver como isso vai acontecer aí no decorrer dos dias, ok? Senhores, vamos encerrando nossa abertura de mercado de hoje. Olha só, Júlio Pascoal, julio.pascoal.71 lá no Facebook, ele não tem Instagram, lá no Facebook. Gabriel no Mercado no Instagram, GoInvest TV no Instagram. Vocês vão nos seguindo, compartilhando aí, dando like. Vamos só fazer a vinhetinha aí e depois já entra o Jorge com o Day Trade ao vivo, beleza, galera? Então, um abraço Júlio. aí a todos, até quarta-feira que vem. Nessa eu tive que vir na sexta porque eu tive um problema aqui no dente, mas já tá resolvendo. Tá bom? O espaço é todo seu. Gente, obrigado aí pela audiência, pela paciência. Volto às 14 horas. E agora, nesse horário agora das 9 horas, entra o Jorge no Day Trade de Goiás. Beleza? Obrigadão. Qualquer coisa, tamo junto. Roda a vinheta. Samuel, vinheta. Valeu, cara.